Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar o passo a passo deste cropped em crochê. Ele foi todo confeccionado com squares, possui amarração regulável para o pescoço e também para a parte de trás. Esta peça fiz um tamanho P, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como fazer do PP ao GG. Fiz a aplicação de strass adesivos, que é opcional. Se quiser, não precisa aplicar ou pode aplicar outros tipos de miçangas, como por exemplo pérolas, que pode ser aplicada pérolas inteiras ao confeccionar a peça ou após a confecção, ou como estes strass podem ser usadas meia pérolas adesivas ou colar. Fiz a aplicação da minha etiqueta feita pela minha parceira do canal Clique Etiquetas. Para adquirir etiquetas de vários tamanhos, materiais e formatos, o link está na descrição do vídeo. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Estes são os materiais que eu vou usar na confecção. Todos estes fios são 100% algodão mercerizado e possui o Tex 295. Para fio semelhante a este, pode usar qualquer fios com Tex 295 ou 300. Mas como vou passar as medidas em quantidade de carreiras e em centímetros, pode usar qualquer tipo de fios de qualquer espessura. Este fio é na cor Bordeaux. Vou usar fios também na cor verde bandeira, amarelo, laranja, azul turquesa, bege e azul royal. Este azul royal vou usar como cor principal. Ele será a cor predominante. E assim como os fios, pode usar qualquer numeração de agulha também. Para estes fios com Tex 295, vou usar agulha com numeração de 2 milímetros. Pode usar também para fios com Tex 300. Vou usar também estes strass, lembrando que são opcionais. São strass adesivos que vou fazer a aplicação após a confecção da peça. Lembrando também que pode usar vários outros tipos de miçangas adesivas ou costuráveis, como por exemplo pérolas. Estes strass são translúcido com tamanho de 6 milímetros. Se fizer a aplicação de miçangas adesivas como esta, recomendo usar cola também, mesmo sendo adesivo, para fixar bem na peça e não sair após o uso ou a lavagem. E por fim, vou usar tesoura para remates. Para todos os tamanhos, devem ter a mesma quantidade de square, o que vai mudar são a quantidade de carreiras, porém em 4 formatos. A peça deve ter um total de 15 squares, sendo 8 square completo, ou seja, com todas as carreiras completas no formato quadrado. Este vai ser o primeiro que vou mostrar como fazer a confecção. Um square somente deste formato, onde até a segunda carreira é completa e a partir da terceira são trabalhados em 3 lados, deixando um lado somente sem trabalhar. Este será o terceiro que vou mostrar como fazer. 2 squares deste formato, onde até a segunda carreira é completa e a partir da terceira somente é confeccionado na metade do square, sendo um lado com aumento e o outro não. Este será o último que vou mostrar como fazer. E 4 squares feitos pela metade, com este formato sendo a metade de um square completo, ficando no formato triangular, e este será o segundo que vou fazer. Agora eu vou mostrar como fazer o square completo. Ele é feito da mesma forma para todos os tamanhos e utilizando qualquer fio. O que muda são as quantidades de carreiras. Primeiro deve iniciar fazendo o anel mágico. Vou fazer 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. Vou para dentro do anel mágico e vou fazer 2 pontos altos, totalizando 3, contando com as 3 correntinhas. Faço 2 correntinhas de espaço, volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos.
Faço 2 correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos. Ficando com 4 conjuntos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas, vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos e finalizar a carreira fazendo 2 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o próximo espacinho de 2 correntinhas e, como vou trocar de cor, vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Esta é a forma mais simples que faço de trocas de fios, onde corto, venho com outro fio e no mesmo espacinho de 2 correntinhas onde cortei, na próxima carreira mostro como trocar de fio já arrematando. Venho com o fio azul royal, vou fazer aqui um nozinho inicial e no mesmo espacinho de 2 correntinhas onde finalizei com um ponto baixíssimo e cortei o fio, passo este nozinho e inicio a próxima carreira fazendo 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando assim o meu primeiro leque. Feito o meu primeiro leque no espacinho de 2 correntinhas, faço uma correntinha, vou para o meu próximo espacinho de 2 correntinhas e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Feito o leque, faço uma correntinha, no próximo espacinho de 2 correntinhas, faço um leque. Faço uma correntinha e no próximo e último espacinho de 2 correntinhas, faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E assim, com um leque em cada espacinho de 2 correntinhas, finalizo a carreira fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Agora eu vou mostrar como fazer a troca de fios e já arrematando. Para isso, recomendo caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto, que é o segundo do leque, e puxar bem o fio, deixando uma quantidade que dê para fazer um nozinho. E este nozinho vai ser feito assim. Primeiro, o fio, ele deve ser dobrado bem próximo de onde fez o ponto baixíssimo. Deve passar o fio por baixo, depois por cima e no círculo passar o fio de trás para frente, desta forma. Porém, a altura desta laçada recomendo que seja de pelo menos 1 cm. Então, antes de passar o fio no círculo, pode deixar ele bem próximo de onde foi feito o ponto baixíssimo e puxar a quantidade que precisa para depois passar de trás para frente dentro do círculo, amarrando, fazendo esta laçada. Agora venho com outro fio, vou passar ele por dentro desta laçada
e vou fazer o mesmo nó. Dobro o fio. Primeiro passo por baixo, depois por cima e depois passo ele por dentro do círculo, amarrando desta forma. Depois, para finalizar, puxo bem os 2 fios até os nozinhos se encontrarem e corto as sobras de fios. Pode cortar bem próximo do nozinho que não vai soltar. E depois de finalizar, agora eu vou dar continuidade. No mesmo ponto onde fiz o ponto baixíssimo e cortei o fio, passo a agulha, dando a laçada no fio, puxando para dentro do ponto, desta forma, e agora caminho com o ponto baixíssimo até o próximo ponto, caminho com o ponto baixíssimo no espacinho de 2 correntinhas, e agora eu vou iniciar a minha próxima carreira. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. No mesmo espacinho de 2 correntinhas, faço mais 2 pontos altos, ficando com 3. 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando o meu primeiro leque. Feito o leque, faço uma correntinha e no espacinho de uma correntinha entre um leque e outro, faço 3 pontos altos juntos. Desta forma. Faço uma correntinha, vou para dentro do meu próximo leque, faço um leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Feito o leque, faço uma correntinha no espacinho de uma correntinha entre um leque e outro, faço 3 pontos altos. Uma correntinha no meu próximo leque, faço um leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço uma correntinha no espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha no próximo leque, faço um leque. Faço uma correntinha e no último espacinho de uma correntinha eu faço 3 pontos altos. E para finalizar esta carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo a terceira carreira, que para o tamanho PP recomendo fazer esta quantidade, usando este mesmo fio e numeração de agulha. Logo após fazer a próxima carreira, eu vou passar as medidas em centímetros também, para quem quiser fazer com outros fios para todos os tamanhos. Venho aqui com outra cor de fio, faço o nozinho inicial, vou para dentro do leque, vou fazer leque sobre leque e sempre inicio a carreira fazendo 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, totalizando 3. 2 correntinhas e 3 pontos altos. E depois do primeiro leque, faço uma correntinha. No espacinho de uma correntinha entre o leque e o bloquinho, faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para dentro do meu próximo leque e vou fazer um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
Depois do leque, faço uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha eu faço 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha eu faço 3 pontos altos. Uma correntinha, eu vou para o meu próximo leque e faço um leque. E vou fazendo assim por toda a volta, leque sobre leque, e em cada espacinho de uma correntinha de base, um bloquinho de 3 pontos altos, e entre os leques e os bloquinhos, uma correntinha de separação. Para todos os tamanhos, pode fazer da mesma forma. Finalizando a minha quarta carreira do square completo, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e corto o fio. Como estou fazendo tamanho P para este fio e numeração de agulha, faço somente 4 carreiras. Mas para fazer mais carreiras é só seguir fazendo da mesma forma que foi feita na carreira anterior. Sempre deve fazer leque sobre leque e em cada espacinho de uma correntinha um bloquinho de 3 pontos altos. A cada carreira, aumenta um bloquinho entre um leque e outro. Por exemplo, na terceira carreira tem um bloquinho somente entre um leque e outro, na quarta tem 2, na quinta terá 3, na sexta 4 e na sétima 5 bloquinhos entre um leque e outro. Lembrando que os squares podem ser feitos tanto em centímetros ou em quantidade de carreiras. Usando este mesmo fio e a agulha, lembrando que para o PP faço com 3 carreiras, P 4, M 5, G 6 e GG 7 carreiras. Mas usando este mesmo fio e a agulha, se quiser, pode fazer seguindo em centímetros também, por conta da tensão de pontos. Para o tamanho PP, pode fazer o square com 5 a 6 centímetros, para o tamanho P 7 a 8, M 9 a 10, G 11 a 12 e GG 13 a 14 centímetros. Mas claro, se achar muito pode fazer menor ou se achar pouco pode fazer maior. E mesmo fazendo em centímetros, somente o primeiro square que deve medir e todos os outros devem ser feitos seguindo a mesma quantidade de carreiras que ficará do mesmo tamanho. E devem ser feitos 8 squares completos para todos os tamanhos. Lembrando que a quantidade de squares são a mesma, o que muda são a quantidade de carreiras, ou o tamanho em centímetros. E depois de fazer as carreiras que precisa, deve ser feito carreiras de pontos baixos por toda a volta, mas antes vou mostrar como fazer o arremate. Para fazer o arremate do fio, quando tem um fio somente, passo ele por dentro de uma das alcinhas do lado avesso do ponto e faço algumas correntinhas. Escondo e corto a sobra. Se quiser, pode passar uma cola também. Quando tem 2 fios juntos, pego eles e faço alguns nós. Escondo também em alguns pontos e corto a sobra. Já estou aqui com o fio para fazer os pontos baixos. Recomendo usar o mesmo fio que for fazer a união dos squares. Este é o fio que escolhi para ser a cor principal. Primeiro faço o nozinho inicial, vou aqui dentro do leque, pode iniciar em qualquer um. Faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, mais 2 correntinhas de espaço. Volto para dentro do leque e faço um ponto baixo. Ficando dentro do leque um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Agora eu vou no meu primeiro ponto alto, depois das 2 correntinhas e faço um ponto baixo. Vou no meu próximo ponto e faço um ponto baixo.
no próximo um ponto baixo. No espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto e correntinha de base. Para todos os tamanhos, deve fazer assim. Chegando no meio do leque, no espacinho de duas correntinhas, faço igual eu fiz no primeiro. Um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Igual fiz na primeira lateral, sigo fazendo em cada ponto e correntinha de base um ponto baixo. E vou fazendo assim por toda a volta. Em cada leque, faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. E em cada ponto e correntinha de base, um ponto baixo. Volto quando estiver finalizando esta carreira. Terminando de fazer a minha carreira de pontos baixos, lembrando que deve fazer assim para todos os tamanhos depois de fazer a quantidade de carreiras de leques e bloquinhos que precisa. E agora eu finalizo neste último ponto fazendo um ponto baixo e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o espacinho de correntinha, faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo o meu primeiro square. Lembrando que são 8 no total, então vou fazer mais 7 desta mesma forma. E volto para mostrar como fazer o meu próximo square. Já estou aqui com o fio e vou fazer agora o meu square feito pela metade, que é o square com formato triângulo. Primeiro faço o anel mágico, faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto, vou para dentro do anel mágico e faço mais 2 pontos altos, totalizando 3, contando com as 3 correntinhas. Faço 2 correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos. Ficando com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, puxo a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. Como vou trocar de fio, faço uma correntinha e corto o fio. Venho com outra cor de fio. Faço o nozinho inicial. A peça não deve estar do lado avesso, ela deve estar do lado certo. E passo o fio em cima do primeiro ponto alto. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. E no mesmo ponto de base, faço mais 2 pontos altos, totalizando 3, contando com as 3 correntinhas. Faço uma correntinha, vou para o espacinho de 2 correntinhas e vou fazer um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Feito o leque, faço uma correntinha, vou no último ponto de base e vou fazer 3 pontos altos juntos. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio e assim finalizo a segunda carreira. Todos os squares devem ter a mesma quantidade de carreiras, independente de seu formato. Mesmo os squares diferentes não tendo o mesmo tamanho em centímetros, mas deve fazer a mesma quantidade de carreiras que foram feitas nos squares completos. Faço o nozinho inicial no próximo fio. A peça deve estar do lado certo, não pode estar do lado avesso, a não ser que esteja fazendo tudo da mesma cor. Aí deve virar. Vou passar o nozinho em cima do primeiro ponto alto desse primeiro bloquinho e faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, mais 2 pontos altos juntos, totalizando 3, contando com as 3 correntinhas. Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha entre o bloquinho e o leque
e vou fazer 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou para dentro do leque e vou fazer um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou no último ponto alto do último bloquinho e vou fazer 3 pontos altos juntos. Todo final de carreira deve ficar igual ao início. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio para trocar de cor. Se, por exemplo, para o tamanho PP, fiz 3 carreiras no square completo, faço 3 carreiras neste square também. Mas, como para o meu tamanho eu fiz 4 carreiras no square completo, faço 4 carreiras neste também. Venho com outra cor de fio, faço o nozinho inicial. Com a peça do lado certo, em cima do primeiro bloquinho, no primeiro ponto alto, passo o fio. E faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos juntos, totalizando 3. Faço uma correntinha no espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Uma correntinha no espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Uma correntinha, no último espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos. E para finalizar, uma correntinha no último ponto alto do último bloquinho, faço 3 pontos altos. E para finalizar minha quarta carreira, eu faço uma correntinha e corto o fio. E para fazer mais carreiras, é só seguir a mesma repetição, fazendo em cima do primeiro ponto alto do primeiro bloquinho 3 pontos, iniciando com 3 correntinhas e fazendo mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Em cada correntinha de espaço, 3 pontos altos também, leque sobre leque, e no final da carreira, 3 pontos altos no último ponto do último bloquinho. Lembrando de fazer a mesma quantidade de carreiras que foram feitos o primeiro square completo. E deve fazer para todos os tamanhos um total de 4 squares iguais a este. Agora eu vou mostrar como fazer a carreira de pontos baixos em volta. Depois de fazer a quantidade de carreiras que precisam, de bloquinhos e leques, deve fazer a carreira de acabamento, que é de pontos baixos, e faço desta forma para o square feito pela metade. Primeiro faço o nozinho inicial no fio e recomendo começar passando o fio bem onde iniciei a carreira, ou seja, no anel mágico, e fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Vou aqui na minha primeira carreira, pego no meio do ponto e faço 2 pontos baixos juntos. Na próxima carreira, pego no meio do ponto, faço 2 pontos baixos juntos e sigo fazendo em cada carreira 2 pontos baixos juntos, pegando no meio do ponto. E neste mesmo último ponto da última carreira, onde fiz 2 pontos baixos pegando no meio do ponto, vou em cima dele e faço um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Vou para o meu próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E no meu próximo ponto, um ponto baixo.
Na correntinha de espaço, faço um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto e correntinha de base. Chegando no meio do leque, faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. E agora sigo em cada ponto e correntinha de base fazendo um ponto baixo. Chegando no último ponto, vou fazer igual fiz no primeiro ponto, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. E neste mesmo ponto, pego no meio dele e faço dois pontos baixos juntos. Vou para a próxima carreira e faço dois pontos baixos, pegando no meio do último ponto, e sigo fazendo em todas as carreiras. E depois de fazer pontos em todas as carreiras, vou finalizar fazendo na correntinha que fiz no anel mágico, que serviu de primeiro ponto baixo, um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo o acabamento do square feito pela metade. E claro, devo fazer da mesma forma em todos os outros. Agora vou dar início ao meu próximo square. Agora eu vou dar início ao square, onde até a segunda carreira tem carreiras completas e a partir da terceira, somente um lado não será trabalhado. Lembrando que deve fazer da mesma forma, independente do fio e para qualquer tamanho. Primeiro deve fazer o anel mágico, 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. Dentro do anel mágico deve fazer mais 2 pontos altos, totalizando 3. Duas correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos. E vou seguir fazendo esta primeira carreira e a segunda da mesma forma que fiz o square completo. Primeira carreira sendo de 4 conjuntos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas e a segunda de leques em cada espacinho de 2 correntinhas de base. Deve fazer 2 carreiras para todos os tamanhos. Volto quando finalizar. Fiz 2 carreiras completas para o meu square, feitos da mesma forma que fiz o square completo. Independente do tamanho do fio, deve fazer somente 2 carreiras completas. E a partir da terceira, será diferente do square completo. Venho com outro fio, faço o nozinho inicial, vou para dentro do leque e vou passar o fio. E vou fazer 3 correntinhas para meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, totalizando 3. Deve iniciar a carreira assim, dentro do leque, fazendo um bloquinho de 3 pontos. Faço uma correntinha e no espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha dentro do leque, faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, no espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha dentro do leque, faço um leque. Uma correntinha, no espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos. A partir da terceira carreira, uma lateral, não vou trabalhar pontos. Então, agora eu vou finalizar a carreira fazendo uma correntinha e no meu último leque, faço 3 pontos altos juntos, ficando da mesma forma que fiz no início, no primeiro
e no quarto leque, 3 pontos altos. Ao invés de fazer leque sobre leque, trabalhar ponto no espacinho de uma correntinha, igual na carreira anterior. Agora faço uma correntinha e corto o fio. A quantidade de carreiras deve ser a mesma para todos os tamanhos, contando desde a primeira carreira. Então, a quantidade de carreiras que fiz no square completo, faço a mesma em todos os outros squares. Como fiz 4 carreiras, então vou fazer aqui mais uma neste. Venho aqui com o fio, faço o nozinho inicial. A peça não pode estar do lado avesso, ela tem que estar do lado certo. Vou em cima do primeiro ponto alto do primeiro bloquinho, vou passar o fio. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço, totalizando 4. Iniciando a carreira com um ponto. Vou no espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, faço uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. E sigo fazendo assim, em cada correntinha de base, 3 pontos altos, e nos leques, faço leque sobre leque, porém, somente no segundo e no terceiro. E para finalizar, depois de fazer 3 pontos altos no último espacinho de uma correntinha, todo final de carreira deve ser igual no início. Iniciei com um ponto, vou fazer uma correntinha e no último ponto alto do último bloquinho faço um ponto alto. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo 4 carreiras para o meu tamanho, que é a mesma quantidade do square completo. E para fazer outras carreiras, é só seguir fazendo da mesma forma, leque sobre leque, no segundo e no terceiro leque, e no primeiro e no último, iniciar com 3 pontos altos, na próxima carreira 1, na próxima 3 e na próxima 1. Por exemplo, para fazer a próxima carreira é só fazer 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha. E finalizar fazendo 3 pontos altos no último espacinho de uma correntinha. E para iniciar e finalizar com a carreira de um ponto, é só iniciar e finalizar igual fiz nesta última carreira. Agora eu vou mostrar como fazer a carreira de pontos baixos. Depois de fazer todas as carreiras que precisa, agora eu venho com um fio, que vou usar como cor principal, faço o nozinho de início. E recomendo começar passando o fio no espacinho de uma correntinha da segunda carreira completa, que é o lado onde não foi trabalhado pontos a partir da terceira carreira. Depois de passar o fio, faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo e no primeiro ponto de base faço um ponto baixo. No próximo ponto faço um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo e no meio do leque onde iniciei a terceira carreira eu faço um ponto baixo também. Nas carreiras faço 2 pontos baixos pegando no meio do ponto. E na última carreira, depois de fazer 2 pontos baixos pegando no meio do ponto, deve ir neste mesmo ponto, em cima dele fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Deve fazer assim para todos os tamanhos. Agora eu vou em cada espacinho de uma correntinha de base e ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou aqui na correntinha, faço um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo e sigo fazendo desta forma.
em cada ponto e correntinha de base, um ponto baixo. E chegando no meio do leque, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo nas 2 correntinhas de base. E sigo novamente nos meus próximos pontos e correntinha, fazendo um ponto baixo em cada um. E chegando no meio do meu próximo leque, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. E vou seguir nos meus próximos pontos e correntinha de base, fazendo um ponto baixo. E chegando no último ponto deste lado, deve fazer igual fiz do outro. E mesmo sendo bloquinhos, deve ir no último ponto e fazer desta lateral um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo bem em cima do ponto. E neste mesmo ponto, pego no meio dele e faço 2 pontos baixos juntos e nas próximas carreiras também. No meio do leque, faço um ponto baixo, onde fiz a terceira carreira. E para finalizar, vou seguir nos meus próximos pontos, fazendo um ponto baixo e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. E assim finalizo o acabamento deste square, lembrando que é só um square deste formato para todos os tamanhos. Agora eu vou mostrar como fazer o meu próximo square. Já estou aqui com o fio para dar início ao meu próximo square. Vou fazer o nozinho inicial. E neste square, vou fazer somente as 2 primeiras carreiras completas. E ela deve ser feita da mesma forma que foi feito o square completo, porém somente 2 carreiras. Então, vou seguir fazendo aqui e quando estiver com 2 carreiras prontas, eu volto. Fiz aqui 2 carreiras completas, ficando assim, lembrando que essa mesma quantidade para todos os tamanhos e qualquer fio. E a partir da terceira carreira, eu vou trabalhar pontos somente na metade do square. Então, venho com o meu próximo fio, faço o nozinho inicial, vou para dentro do leque e vou passar o fio. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos, totalizando 3. E formando um bloquinho, faço uma correntinha, vou para o espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Feito o leque, faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou para o meu terceiro leque e vou fazer somente 3 pontos altos. E assim trabalho somente na metade do square, fazendo bloquinhos no primeiro e no terceiro leque e no segundo fazendo leque. Então, no quarto leque não trabalho e nem nos espacinhos de uma correntinha. Deve fazer assim para todos os tamanhos. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio.
Venho com outro fio, faço o nozinho inicial. No primeiro ponto alto do primeiro bloquinho, passo o fio. E em um lado vou trabalhar aumentos fazendo bloquinhos em todas as carreiras e no outro vou trabalhar uma carreira com ponto alto, outra com 3, uma com 1, outra com 3. Neste lado vou trabalhar os aumentos, então vou fazer bloquinhos na carreira deste lado. Depois de passar o fio, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3. Feito bloquinho sobre bloquinho, então do outro lado eu vou trabalhar pontos altos nesta carreira. Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha de base e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha dentro do leque, faço um leque. Uma correntinha, no espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no último espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos, e como uma carreira de um lado devo fazer bloquinho sobre bloquinho, do outro devo fazer uma carreira com bloquinho, outra com um ponto. Então vou finalizar aqui fazendo uma correntinha e um ponto alto somente no último ponto do último bloquinho. Faço uma correntinha e corto o fio. Como os meus squares estão sendo feitos com 4 carreiras, esta é a última, mas para fazer mais carreiras é só seguir fazendo da mesma forma. Porém, sempre deve fazer leque sobre leque em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos. De um lado, sempre fazer no primeiro ponto alto do primeiro bloquinho 3 pontos e do outro 3 pontos altos em uma carreira, um ponto alto na outra. Por exemplo, na próxima carreira aqui, deve fazer 3 pontos altos no último espacinho de uma correntinha. Na próxima, um ponto alto no último ponto do último bloquinho, e a quantidade de carreiras devem ser a mesma feitas no square completo. E devem ser feitas somente 2 unidades deste square para todos os tamanhos. Porém, os aumentos do segundo square devem ser feitos no final da carreira ao invés de ser no início igual este. Então, o final deste square deve ser igual ao início do segundo, para que na hora da montagem da peça, eles ficam de frente para o outro, sendo a parte reta na parte de cima. Vou fazer o meu segundo square e volto para mostrar. Fiz aqui o meu segundo square, seguindo o mesmo passo a passo do primeiro, porém os aumentos do outro lado, ou seja, no final da carreira. Ficando desta forma no primeiro square, o aumento está do lado direito, fazendo um aumento em diagonal, e no segundo square o aumento está do lado esquerdo. Isso deve ser feito para que, na montagem da peça, os squares não devem estar do lado avesso, deve estar do lado certo, e eles devem estar posicionados, deixando o leque de frente para o outro, deixando o lado reto na parte de cima e o lado com aumentos na parte de baixo, desta forma. Estes squares vão estar na primeira carreira da peça. Agora eu vou fazer a carreira de pontos baixos por toda a volta. Já estou aqui com o fio, faço o nozinho inicial. Depois de completar todas as carreiras ficando do tamanho que preciso, sendo a mesma quantidade do square completo, vou fazer o nozinho inicial no fio, vou para dentro do leque, passo o fio e faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, mais 2 correntinhas de espaço. Volto para dentro do leque e faço um ponto baixo. Vou no primeiro ponto, depois do meio do leque, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no espacinho de uma correntinha, um ponto baixo, e sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto e correntinha de base.
Dentro do leque, onde iniciei a terceira carreira, faço um ponto baixo. E nas carreiras de pontos, pego no meio do ponto e faço 2 pontos baixos juntos. Em cima deste mesmo ponto alto da última carreira, devo fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Sigo fazendo em cada ponto e correntinha de base um ponto baixo. E dentro do leque faço um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. E sigo fazendo novamente em cada ponto e correntinha de base um ponto baixo, até chegar no último ponto desta lateral. E chegando no último ponto, vou fazer igual fiz do outro lado, um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. E neste mesmo ponto, pego no meio dele e faço 2 pontos baixos, e sigo fazendo nas carreiras de pontos, 2 pontos baixos, pegando no meio do ponto. Dentro do leque, onde fiz a terceira carreira, faço um ponto baixo também, e vou fazendo nos próximos pontos e correntinha de base um ponto baixo. E para finalizar, faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo o acabamento deste square, vou fazer da mesma forma no outro também. Agora venho com todos os squares prontos e vou mostrar como fazer a montagem da peça. Fiz a confecção dos 15 squares para a minha peça, lembrando que esta mesma quantidade para todos os tamanhos. Fiz 8 unidades do square completo, uma unidade somente deste square, onde a segunda carreira é completa e a partir da terceira somente um lado não é confeccionado. 2 unidades do square, onde até a segunda carreira é completa e a partir da terceira é feito somente pela metade. E 4 unidades do square feito pela metade. Agora eu vou mostrar como a peça será montada, em qual posição cada square irá ficar e como vou fazer a união dos squares. Este será o primeiro square, onde até a segunda carreira é completa e a partir da terceira é feito pela metade, e o lado onde tem aumentos deve ficar no lado esquerdo abaixo e o lado sem aumentos acima. O segundo square será este, onde até a segunda carreira é completa e a partir da terceira somente um lado não é trabalhado e esta parte ficará para cima. O terceiro square será este, que é igual ao primeiro, porém o aumento deste ficará embaixo do lado direito e o lado sem aumento para cima. E esta é a montagem da primeira carreira da peça. Para a segunda carreira, o primeiro square será o square feito pela metade. As carreiras terão quantidades diferentes de squares, sendo 2 squares a mais para cada carreira de cima para baixo, e as carreiras com menos squares devem ficar no meio certinho das carreiras com mais squares. O segundo square da segunda carreira deve ser o completo e ele deve ficar abaixo do primeiro square da primeira carreira. O terceiro square da segunda carreira deve ser o completo também e ficará abaixo do segundo square da primeira carreira. O quarto square da segunda carreira deve ser outro square completo e ficará abaixo do terceiro square da primeira carreira.
E o quinto e último square da segunda carreira deve ser o square feito pela metade. E a montagem da segunda carreira deve ser desta forma para todos os tamanhos. Para a montagem da terceira carreira, o primeiro square deve ser o square feito pela metade, o segundo square deve ser o square completo e ele deve ficar abaixo do primeiro square da segunda carreira. O terceiro square da terceira carreira deve ser o square completo, que deve ficar abaixo do segundo square da segunda carreira. O quarto square deve ser o square completo, que ficará abaixo do terceiro square da segunda carreira. O quinto square deve ser o square completo, que ficará abaixo do quarto square da segunda carreira. O sexto e penúltimo square da terceira carreira deve ser o square completo, que ficará abaixo do quinto e último square da segunda carreira. E por fim, o sétimo e último square da terceira carreira deve ser o square feito pela metade. Os squares da terceira carreira devem ser montados desta forma e assim finalizo a montagem da peça. Devem ser unidos primeiro as laterais de todos os squares de cada carreira. Todos devem ser unidos da mesma forma, lateral com lateral. E só depois de unir as laterais de cada carreira, faço a união dos squares unidos na parte de cima e na parte de baixo dos squares, fechando toda a peça. Agora eu vou mostrar como unir a primeira carreira. Já estou aqui com os 3 squares da primeira carreira. Vou mostrar como fazer a união dos 2 primeiros squares e devem ser feitos da mesma forma em todos os outros. Venho aqui com a agulha e o fio e vou unir lateral com lateral. Primeiro vou passar a agulha no espacinho de 2 correntinhas na parte de baixo deste primeiro square. Pode começar em qualquer square que vai ser unido lateral com lateral. Vou fazer alguns nós depois de passar o fio. Nessa primeira carreira, como tem 3 squares, faço 2 uniões. E depois de prender bem o fio, vou passar a agulha novamente no espacinho de 2 correntinhas, de baixo para cima. Agora venho com o meu próximo square e vou passar a agulha no espacinho de 2 correntinhas também, porém de cima para baixo. E já volto para o meu primeiro square, passando a agulha no primeiro ponto baixo, depois dos espacinhos de 2 correntinhas, de baixo para cima. Vou para o meu segundo square, vou passar a agulha de cima para baixo no primeiro ponto baixo também, depois dos espacinhos de 2 correntinhas. E volto para o meu segundo ponto baixo do primeiro square, passando a agulha de baixo para cima. Vou para o meu segundo square, passo a agulha no segundo ponto baixo também, de cima para baixo. E já volto para o meu terceiro ponto baixo do primeiro square, passando a agulha de baixo para cima. Vou no terceiro ponto baixo do segundo square e volto no quarto ponto baixo do primeiro square. E vou fazendo a costura desta forma, ponto com ponto, alinhavando, até chegar no próximo espacinho de 2 correntinhas, que é onde finalizo a costura. E para finalizar a costura, chegando aqui no espacinho de 2 correntinhas, vou passar a agulha, virar para o lado avesso e fazer o arremate do fio. E assim finalizo a união dos meus 2 primeiros squares, ficando desta forma.
Agora vou unir da mesma forma o meu terceiro square desta primeira carreira, iniciando no espacinho de 2 correntinhas, unindo ponto com ponto e finalizando no outro espacinho de 2 correntinhas. Deve prender o fio no espacinho de 2 correntinhas, fazendo alguns nós, depois passar novamente no espacinho de 2 correntinhas e ir para o próximo square, nos espacinhos de 2 correntinhas também, e unindo ponto com ponto e finalizar nos espacinhos de 2 correntinhas, virar para o lado avesso e fazer o arremate do fio. Depois que finalizar a união desses 3 squares, vou unir a minha segunda carreira de square da mesma forma, lateral com lateral. Se algum dos squares tiver um ponto de diferença, pode costurar no mesmo ponto para que inicie e finalize certinho nos espacinhos de 2 correntinhas. Lembrando que a segunda carreira é formada por 5 squares, sendo o primeiro o square feito pela metade, 4 squares completos e o último o square pela metade também, unindo lateral com lateral da mesma forma que fiz nos 2 primeiros squares. E depois de unir a segunda carreira de square, vou unir a terceira da mesma forma, lateral com lateral, sendo o primeiro square feito pela metade, 5 squares completos e o sétimo e último square, o square feito pela metade também, totalizando 7 square para minha terceira carreira. Deve fazer desta forma para todos os tamanhos. E depois de unir os 7 squares da terceira carreira, todos os squares da segunda e todos da primeira, eu volto. Terminei de fazer a costura das laterais de todas as carreiras. Da forma que uni os 2 primeiros squares, fiz a união das laterais em todos os outros, unindo 3 squares para a primeira carreira, 5 squares para a segunda carreira e 7 squares para a terceira carreira, lateral com lateral. Agora vou fazer a união da parte de baixo dos squares acima e da parte de cima dos squares abaixo e fechar a peça. Serão unidos pontos com ponto, square com square. Voltei aqui com a agulha e o fio para fazer a união dos squares. E estou aqui com a primeira e a segunda carreira. Para todos os tamanhos, deve unir ponto com ponto dos 2 squares. Da mesma forma que foi feito nas laterais, porém, o terceiro square da primeira carreira deve ficar sobre o penúltimo square da segunda carreira. Primeiro, deve passar a agulha no espacinho de 2 correntinhas e fazer alguns nós para prender. Vou passar a agulha novamente no espacinho de 2 correntinhas, de baixo para cima. Vou no square da primeira carreira, passo a agulha no espacinho de 2 correntinhas também, porém de cima para baixo, e volto para o meu penúltimo square da segunda carreira e passo a agulha no primeiro ponto baixo depois das 2 correntinhas, de baixo para cima. Vou no meu primeiro ponto baixo também, do square acima, depois das 2 correntinhas de espaço, e vou passar a agulha de cima para baixo e vou voltar para o meu square abaixo no segundo ponto baixo. E vou fazendo a costura dessa forma, igual fiz nas laterais, ponto com ponto, alinhavando até chegar no espacinho de 2 correntinhas. Se de um lado tiver mais ponto que o outro, como deve iniciar e finalizar no espacinho de 2 correntinhas, pode fazer a costura no mesmo ponto. Vou fazendo a costura aqui desses 2 primeiros squares e volto quando estiver finalizando. Finalizando a união desses 2 primeiros squares, da primeira carreira e da segunda. Agora eu vou passar pelo menos 2 vezes no espacinho de 2 correntinhas, finalizando a costura. E depois de fazer a união desses 2 squares, sem cortar ou fazer arremate do fio, deve fazer a próxima costura. Indo no espacinho de 2 correntinhas
da primeira e da segunda carreira, iniciando no espacinho de 2 correntinhas e vou finalizar no espacinho de 2 correntinhas também, da mesma forma que fiz com esses 2 primeiros, porém sem arrematar o fio. Vou aqui no espacinho de 2 correntinhas desses 2 squares para iniciar a minha próxima costura, alinhavando e dando continuidade à costura, porém agora nesses 2 squares. Agora passo no espacinho de 2 correntinhas do square acima e já volto no primeiro ponto baixo do square abaixo. Vou no primeiro ponto baixo do square acima e volto no segundo ponto baixo do square abaixo. E vou costurando ponto com ponto, até chegar no próximo espacinho de 2 correntinhas dos 2 squares. Deve fazer a costura desta forma para que o square fique certinho acima do outro. Por isso, deve iniciar e finalizar no espacinho de 2 correntinhas, e mesmo que um square tenha mais ponto que o outro, pode costurar no mesmo ponto para que dê. Finalizando no espacinho de 2 correntinhas desses 2 squares, vou passar para os próximos e vou fazer da mesma forma, iniciando no espacinho de 2 correntinhas e costurando ponto com ponto, alinhavando. Deve passar para o próximo square sem fazer o arremate do fio. É dando continuidade, porém iniciando no espacinho de 2 correntinhas. Vou fazendo aqui toda a costura e volto quando estiver finalizando. Finalizando a costura da primeira e da segunda carreira de square, após costurar 2 squares, finalizei no espacinho de 2 correntinhas e sem cortar o fio passei para os próximos, costurando da mesma forma e ficando certinho sobre o outro. Agora eu vou finalizar passando nesses espacinhos de 2 correntinhas dos 2 squares. Vou virar para o lado avesso e vou fazer o arremate do fio. A primeira carreira de square ficando certinha no meio da segunda carreira de square e eles posicionados certinho sobre o outro. Finalizado a primeira união para a altura, agora venho com a minha terceira carreira de square e vou costurar da mesma forma. Sempre o último square da carreira acima deve ficar no penúltimo square da carreira abaixo e o primeiro square da carreira acima no segundo square da carreira abaixo. E a costura vai ser feita da mesma forma, eu vou iniciar nos espacinhos de correntinhas, costurar ponto com ponto e finalizar no espacinho de 2 correntinhas. Volto aqui com o fio, passo nas 2 correntinhas de espaço da ponta e faço alguns nós para prender. Depois passo novamente no espacinho de 2 correntinhas, de baixo para cima. Vou no segundo square da terceira carreira, passo a agulha no espacinho de 2 correntinhas também. Vou no primeiro ponto baixo, depois das 2 correntinhas do square da segunda carreira. E no primeiro ponto baixo, depois do espacinho de 2 correntinhas, do square da terceira carreira. E vou alinhavando ponto com ponto até chegar no espacinho de 2 correntinhas. Se por acaso um square tiver mais ponto que o outro, pode costurar no mesmo ponto para que dê certinho o início da costura no espacinho de 2 correntinhas e o final no espacinho de 2 correntinhas também. Depois que finalizar a costura desses 2 primeiros squares, sem cortar o fio, vou passar a agulha no espacinho de 2 correntinhas nos próximos squares. Sigo costurando ponto com ponto e finalizo no espacinho de 2 correntinhas também, até chegar no último square da segunda carreira e no penúltimo da terceira carreira. Pode passar mais de uma vez no espacinho de 2 correntinhas, tanto na hora de iniciar como finalizar.
Quando estiver finalizando a costura, eu volto. Finalizando toda a costura da segunda e da terceira carreira, fechando toda a peça, costurando ponto com ponto, iniciando e finalizando no espacinho de 2 correntinhas e o square ficando certinho acima do outro. Agora vou finalizar passando a agulha no espacinho de 2 correntinhas desses 2 squares. Vou passar para o lado avesso e vou fazer o arremate do fio. E assim finalizo a união de todos os squares ficando desta forma. Para todos os tamanhos devem ficar assim, com a mesma quantidade de square e mesmo formato. Agora, na parte de cima, vou dar início à minha primeira carreira. Voltei aqui com o fio e com a agulha de crochê. Vou fazer o nozinho inicial. Para todos os tamanhos, pode fazer da mesma forma. Primeiro, recomendo ir no espacinho de 2 correntinhas desse primeiro square acima. Vou começar no square direito e depois de passar o fio, vou fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Vou no primeiro ponto baixo de base e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto. E chegando na união dos squares, no espacinho de 2 correntinhas, onde foi feita a costura das laterais, faço um ponto baixo. Então, faço aqui no primeiro square, vou no meu segundo, faço um ponto baixo, no espacinho de 2 correntinhas também, antes do ponto baixo. E agora vou no meu primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo, no segundo um ponto baixo, e sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. E vou continuar fazendo assim. Em cada ponto de base, faço um ponto baixo e no espacinho de 2 correntinhas da união dos squares também, em cada um. Volto quando estiver finalizando. Segui fazendo pontos baixos em cada ponto de base e na união dos squares, um ponto baixo no espacinho de 2 correntinhas. E agora eu vou finalizar no último espacinho de 2 correntinhas fazendo um ponto baixo. Viro para fazer a próxima carreira. Para todos os tamanhos deve fazer assim. Iniciar com 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto. Mais uma correntinha de espaço, totalizando 4 correntinhas. Salto 3 pontos de base e no quarto faço 3 pontos altos juntos. Feito 3 pontos altos no mesmo ponto, faço uma correntinha de espaço, salto 3 pontos de base e no quarto faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, salto 3 pontos e no quarto faço 3 pontos altos juntos. E vou fazendo desta forma uma correntinha, saltando 3 pontos de base e no quarto fazendo 3 pontos altos juntos. Volto quando estiver finalizando esta carreira. Chegando no fim da primeira carreira de bloquinhos, agora vou finalizar. Sobrou aqui exatamente 4 pontos baixos certinho. Pode sobrar de 2 a 5. Vou fazer uma correntinha e ir no último ponto e fazer um ponto alto, formando a alcinha igual no início da carreira. Para a próxima carreira, viro, passo com um ponto baixíssimo no espacinho de uma correntinha, faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto, mais uma de espaço, totalizando 4. Vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E assim inicio a segunda carreira fazendo diminuições.
Faço uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. E sigo fazendo assim, uma correntinha de espaço e em cada correntinha de base, 3 pontos altos juntos. Para todos os tamanhos deve fazer assim e volto quando estiver finalizando essa segunda carreira. Terminando de fazer a minha segunda carreira, e agora eu vou finalizar da mesma forma que iniciei. Faço uma correntinha, vou na correntinha de espaço entre a alcinha e o bloquinho e vou fazer um ponto alto. Como não vou fazer mais carreiras, faço uma correntinha e corto o fio. E assim, ficando com a alcinha no final, fazendo diminuição no final da carreira também. E para fazer mais carreiras é só seguir fazendo a mesma repetição. Iniciar e finalizar da mesma forma, com uma alcinha, e a cada carreira for fazer, fica com um bloquinho a menos. Para o tamanho P, faço somente essas 2 carreiras. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Mas para o tamanho PP, faço somente uma, M e G 3 e GG 4 carreiras. Agora eu vou dar início à minha primeira carreira de acabamento por toda a volta. Faço o nozinho inicial. Recomendo fazer para todos os tamanhos da mesma forma, passar este nozinho no espacinho de 2 correntinhas da ponta de baixo da peça. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, mais uma correntinha de espaço, totalizando 4, mais um ponto alto no mesmo espacinho de 2 correntinhas de base, formando um ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No primeiro ponto, depois das 2 correntinhas, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Depois de fazer neste square em cada ponto um ponto alto, vou agora na união dos squares. No espacinho de uma correntinha deste primeiro square, faço um ponto alto. No espacinho de 2 correntinhas do square que está no meio, faço um ponto alto também. E no espacinho de 2 correntinhas do meu próximo square, faço um ponto alto. Vou agora no meu primeiro ponto de base do próximo square e faço um ponto alto. Vou seguir fazendo nos próximos pontos um ponto alto sobre cada um. Vou continuar fazendo assim quando chegar na união dos squares, no espacinho de 2 correntinhas, faço um ponto alto também e volto quando estiver chegando nas carreiras de bloquinhos. Terminando de fazer a carreira de pontos altos desta primeira lateral, ficando desta forma. Agora, chegando nos bloquinhos da parte de cima, vou em todas as carreiras e vou fazer 2 pontos altos, porém na última carreira, como a minha segunda carreira já é a última, faço um total de 4 pontos altos juntos na alcinha. Para todos os tamanhos, deve fazer assim. E fazendo 4 pontos altos na última alcinha, faço uma correntinha. Vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha. No próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. E vou fazendo em cada correntinha de base 3 pontos altos juntos. Vou fazendo aqui e volto quando estiver chegando na próxima alcinha. Fiz em toda a parte de cima, em cada correntinha de espaço, um bloquinho de 3 pontos. E agora eu vou finalizar a carreira da mesma forma que iniciei. Nesta alcinha, faço um total de 4 pontos altos. Lembrando que é esta mesma quantidade para todos os tamanhos. Vou na próxima carreira e faço 2 pontos altos juntos. Só tenho esta carreira. E agora eu vou dar início à minha próxima lateral. Vou primeiro no espacinho de 2 correntinhas do square e vou fazer um ponto alto. E agora eu vou no primeiro ponto, faço um ponto alto e vou seguir fazendo em cada ponto de base um ponto alto. Da mesma forma que fiz do outro lado, quando chegar na união dos squares, faço um ponto alto nos espacinhos de 2 correntinhas também e sigo fazendo ponto sobre ponto. Quando estiver chegando no final desta lateral, eu volto. Finalizando a minha carreira de pontos altos da segunda lateral, fiz da mesma forma que fiz na primeira.
E agora, chegando na ponta de baixo, vou fazer igual fiz do outro lado. No espacinho de 2 correntinhas, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, formando assim um ponto V. Agora, eu vou virar a peça para a parte de baixo, que vai ser onde vou trabalhar os pontos altos. Vou aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. E igual às laterais, quando chegar na união dos squares, faço um ponto alto nos espacinhos de 2 correntinhas de cada um também. Vou continuar fazendo e volto quando estiver chegando onde iniciei. Chegando no final da carreira de pontos altos, fiz toda a parte de baixo, ponto sobre ponto, na união dos squares, no espacinho de 2 correntinhas, um ponto alto em cada um. Agora eu vou finalizar neste último ponto, faço um ponto alto e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Vou dar início agora às alças e às carreiras de acabamento. Primeiro, recomendo caminhar com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha. Faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Depois sigo fazendo correntinhas a quantidade que preciso para amarrar nas costas. Pode fazer a quantidade que quiser, mas recomendo contar para fazer a mesma quantidade do outro lado. Fiz aqui um total de 70 correntinhas para o meu tamanho, pode fazer a quantidade que quiser. A cada tamanho faço uma diferença de 10 correntinhas. E depois de fazer a quantidade que precisa, vou contar de cima para baixo e na terceira fazer um ponto baixo. Vou na próxima correntinha e faço um ponto baixo. Na próxima faço um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha de base. Vou fazendo aqui e quando estiver chegando na última correntinha, eu volto. Fiz em cada correntinha de base um ponto baixo, na última não vou fazer, fiz ela para servir de primeiro ponto baixo, então salto, volto para o espacinho de uma correntinha onde iniciei a alça e faço um ponto baixo para finalizar. Agora eu vou fazer o acabamento na lateral. Vou no primeiro ponto alto, depois da correntinha de espaço, e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos juntos, todos no mesmo ponto. Para todos os tamanhos deve fazer assim. Salto 3 pontos de base e no quarto faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Salto 3 pontos de base e no quarto faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Vou dar continuidade fazendo desta forma por toda a lateral, saltando 3 pontos e no quarto fazendo um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos, até chegar nos últimos pontos desta lateral. Terminei de fazer o acabamento desta primeira lateral, saltando 3 pontos e no quarto fazendo um conjunto de pontos formado por um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. No último ponto de base, fiz o último conjunto de pontos, não sobrando nenhum ponto antes da correntinha de espaço. Não sobrando ponto ou sobrando até 3, pode ir direto no espacinho de uma correntinha e fazer um ponto baixo e correntinhas da alça para amarrar no pescoço. Pode fazer a quantidade que quiser, mas deve contar para fazer a mesma quantidade do outro lado. Depois de fazer as correntinhas, vou voltar com ponto baixo igual fiz na lateral, contando de cima para baixo. A partir da terceira, vou fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha de base. E quando estiver finalizando esta alça, eu volto. Fiz as correntinhas da alça com mais ou menos 10 centímetros a mais que fiz na lateral. Claro, pode fazer a mesma quantidade, mais ou menos. Depois voltei com pontos baixos e agora eu vou finalizar no mesmo espacinho de correntinha, onde iniciei, fazendo um ponto baixo para finalizar. Agora eu vou fazer o acabamento na parte de cima. Vou no meu próximo espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos. Pode fazer assim para todos os tamanhos.
No próximo espacinho de uma correntinha, faço somente um ponto baixo. No próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. E sigo fazendo no próximo espacinho de uma correntinha 3 pontos altos, no próximo um ponto baixo, no próximo 3 pontos, no próximo um ponto baixo. A intenção aqui, além de fazer o acabamento, é diminuir a largura desta parte de cima. Se achar necessário diminuir mais, pode fazer somente 2 pontos ao invés de 3. Vou fazendo assim até chegar no meu penúltimo espacinho de uma correntinha. E chegando já no penúltimo espacinho de uma correntinha, deu certinho igual no segundo, o conjunto de 3 pontos, mas não tem problema se for um ponto baixo ou 3 pontos. Deve ir no último espacinho de uma correntinha, fazer um ponto baixo e as correntinhas para a alça. Claro, deve fazer a alça com a mesma quantidade que foi feita do outro lado. Depois de fazer as correntinhas, devem voltar, fazendo ponto baixo em cada correntinha de base. Volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha segunda alça da parte de cima, ficando no mesmo tamanho da primeira, e agora eu vou finalizar voltando para o espacinho de uma correntinha, fazendo um ponto baixo. E vou passar para a outra lateral, para dar início ao acabamento. Antes, devo observar, antes de fazer a primeira alça de cima, se sobrou ponto ou não, depois do conjunto de pontos. Se sobrou ponto, a mesma quantidade que sobrou deve saltar antes de fazer o conjunto de pontos. Como o meu não sobrou nenhum, vou já no primeiro ponto e vou fazer o conjunto de pontos. Um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Salto 3 pontos de base e no quarto faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Salto 3 pontos e no quarto faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. E vou seguir fazendo assim por toda essa lateral, saltando 3 pontos, no quarto fazendo um conjunto de pontos, igual fiz na primeira. Se não sobrar nenhum ponto ou sobrar de 1 a 3, deve ir direto no espacinho de uma correntinha e fazer a alça da mesma forma que fiz na outra lateral. Depois vou passar para a parte de baixo e vou fazer o acabamento igual fiz nas laterais. Conjunto de pontos formado por um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos e saltando 3 pontos de base. Para a alça deve fazer um ponto baixo no espacinho de uma correntinha, a mesma quantidade de correntinhas que foi feita na outra lateral e depois um ponto baixo em cada correntinha de base. Então, vou seguir fazendo o acabamento aqui por toda a volta, a minha próxima alça e volto quando estiver finalizando. Finalizando o acabamento, fiz o acabamento em toda a parte de baixo. Na outra lateral, fiz a alça deste outro lado e agora vou finalizar. Sobrou aqui um ponto de base, pode não sobrar ponto ou sobrar até 3. Deve fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha que foi feita, que serviu de primeiro ponto baixo ao iniciar a alça. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. E assim finalizo toda a peça, ficando desta forma. Agora eu vou fazer a aplicação de miçangas que são opcionais. Pode aplicar pérolas ou miçangas de outros tipos. Vou usar meio strass, que já são adesivos, então não vou precisar de aplicar cola neles para fazer a aplicação. Mas mesmo os que já são adesivo, recomendo aplicar cola para que não saia após a lavagem ou uso. Vou demonstrar como faço a aplicação. Vou aqui nos bloquinhos de 3 pontos altos e vou aplicar no meio certinho. Pode estar aplicando onde quiser, em todas as carreiras ou só em alguns bloquinhos. Usando outros tipos de miçanga, pode aplicar onde quiser também, como por exemplo, pode costurar pérolas no meio dos bloquinhos, preencher toda a peça ou não.
Vou fazer a aplicação aqui e volto com tudo finalizado. Terminei de fazer a aplicação de todos os strass, ficando desta forma. Em todos os squares fiz a aplicação até a última carreira e a minha peça já está finalizada. Se gostou deste vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.